Boa noite, eu me chamo Valdésia Ribeiro dos Santos e vou apresentar para vocês o meu estágio supervisionado. Tenho como tutor Francisco Elton Alves da Silva. A minha área de concentração é as dinâmicas sociais, políticas, econômicas e geográficas. Como tema do meu estágio supervisionado, eu usei dinâmicas populacional. A justificativa é que precisamos mostrar para os alunos que, com o crescimento da população, há também vários problemas a ser discutidos, como a mortalidade, né, os desafios de cuidar do meio ambiente, o crescimento numeroso da população, principalmente da área rural para a área urbana. Os objetivos que eu usei no meu estágio foram identificar a existência de diferentes lugares formados por diferentes culturas, respeitar as diferenças e a importância da relação homem e meio para a manutenção de uma sociedade, reconhecer a complexidade da formação da população brasileira e sua importância na formação de um sentimento coletivo de identidade, conhecer as características da população brasileira com base nos dados do censo demográfico. A fundamentação teórica, eu usei muito Araújo, Taveira e Fogaça, que eles usam, né, que a geografia da população do Brasil é um conceito fundamental em conduzir as análises, né? Eles definem a população como um conjunto de habitantes em um dado lugar, em um certo tempo, né? Eles lembram, né, que extrapolar a visão simplista da população é reconhecer que as relações humanas podem ser consideradas um fenômeno complexo no conjunto espaço-tempo. Isso porque pensar em população é pensar em unidade, universidade, pois uma população é composta por indivíduos que possuem características próprias, mas que em grupos fazem uniformidade para o conjunto populacional. Então, qual foi o meu maior objetivo com essa fundamentação teórica? Mostrar para os alunos que eles possam se identificar, né, se reconhecer no ambiente onde eles vivem, conhecer como explorar esse ambiente, né, como cuidar desse ambiente. Então, a dinâmica populacional, ela envolve, né, muitos eixos, né, que podem ser trabalhados dentro de uma sala de aula. Como é o meu convívio? Como é a minha manutenção da minha família? Como eu me proponho a trabalhar, né, em relação à natureza, mostrando os diversos habitats, né, que nós temos, como nós moramos no interior, então nós temos a área urbana, a área rural, e isso eu tentei levar para o aluno, mostrar para ele como essa convivência, como nós devemos conhecer, né, o que se dá ao nosso redor. A minha metodologia, né, ela foi realizada na Escola Francisca Xavier Alves de Vasconcelos. Foi feita em 3 etapas, né, de observação, entrevista e regência, e tive a oportunidade de vivenciar de perto como é trabalhar o componente curricular geografia de uma forma mais ampla e explicativa sobre os diversos eixos que compõem, pois sou educadora do Fundamental Menor, e isso me faz ter uma segurança a mais em desenvolver o estágio, pois a vivência da sala de aula com os alunos já possuo, e isso muito me vai contribuir na didática que irei desenvolver. Então, essa metodologia para mim, ir para uma sala de aula, ir para o campo de estudos, para uma observação, junto com alunos, né, com professores, com o corpo docente, todos os funcionários, a escola em geral, a comunidade em geral. Para mim isso é muito válido, a gente conhecer, a gente se interar pelos assuntos que uma comunidade tem, que uma escola possui.
A escola Francisco Xavier, né, ela está localizada na zona rural, né, ela tem seu funcionamento em 3 turnos, sendo de manhã, de tarde, de noite. E essa minha observação, né, ela funciona, ela está no interior da cidade de Cametá, no município do Pará, mas é uma escola com boa referência, né, os professores, os funcionários são dedicados, tem um corpo docente todo já com nível superior, a maioria dos professores já tem 2 graduações, tem pós-graduações, e isso fortalece ainda mais o ensino e a aprendizagem das crianças. O meu roteiro de entrevista foram feitos com 20 perguntas, né? Foram feitos 10 com o meu roteiro de entrevista foram feitos 10 com a professora regente da turma, Ângela Maria, onde eu usei com ela, argumentei com ela vários assuntos sobre o meio ambiente, sobre projetos. Isso foi muito esclarecedor para mim. E foram 10 também feitas com a professora coordenadora pedagógica, Keila Daniele, que me mostrou, né, como é o funcionamento, principalmente do PPP da escola, como funciona o regimento, o compromisso da escola com a educação. Também foi realizado, né, os 10 planos de aula, 5 com o fundamental menor e 5 com o médio, 5 com o fundamental maior e 5 para o ensino médio, né? Trabalhei com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, nono, EJA e também as 3 turmas do ensino médio. Como eu sou professora do fundamental, né, minha carga horária diminuiu, na regência, né, então eu fui mesmo para a sala de aula com o sexto e com o nono e com o sétimo, né, e isso me engrandeceu muito o meu trabalho. A vivência do estágio para mim foi surpreendente, né, sou agradecida por tudo que aprendi, por tudo que ensinei, né, por tudo que busquei neste tempo. Acompanhei, foi uma aula, passeio com o 6º ano, que para mim foi o auge do meu estágio, né? Porque para mim eu acho que na prática os alunos aprendem muito mais, né, do que só na teoria. Fui buscar, né, junto com eles, a convivência das famílias fora da vila, no caso, na área rural, de dentro, né, do nosso espaço. Nós vivemos numa vila, mas esta aula passeio foi na área rural da vila. Então, para mim, foi engrandecedor, né? Eles puderam ver tipos de animais, né? Plantações, como vivem, como é o meio de sobrevivência dessas famílias. E para mim isso é o que mais importa, né? A gente mostrar para os alunos que o meio, né, que se diz meio, não é só a convivência dele dentro de casa, não é só a convivência dele dentro da escola, e sim ele tem que conhecer os vários universos que o cercam. Aqui eu posso mostrar para vocês algumas imagens, né, que foram fotografadas, que eu fotografei nesse passeio. São as crianças dentro de um pimental, são as crianças conhecendo uma casa de farinha, onde lá são produzidos um alimento que é de suma importância na nossa comunidade, que é a farinha, que está na nossa mesa todos os dias, né? Junto com o nosso açaí. Então aí as crianças puderam ver esse trabalho que essas famílias têm. Aqui, olha, visitando a Casa do Forno. Nessa outra imagem tem um jogo realizado dentro da sala de aula, com um jogo de trilha sobre o meio ambiente, mostrando para eles vários assuntos e também incentivando a leitura, né, para que eles possam estar sempre atentos, porque quando ler através de imagens, buscar, e isso para mim foi enriquecedor.
As minhas referências estão aí, né? Então, foram com os autores que eu trabalhei. Isso aqui, quem quiser acompanhar depois, né? Buscar algumas informações, estão aí. E eu termino essa minha socialização com a frase: escola, família e meio ambiente não podem andar separados um do outro. Por quê? Né? A nossa casa maior é o nosso meio ambiente. Né? A escola nos ajuda a manter, né? Nos mostra na prática, na teoria, como devemos cuidar. E a nossa família é que nos incentiva a progredir, né, a buscar, a cuidar, nos ensina desde a base como nós devemos tratar. Se nós tratamos bem a nossa família, nós vamos tratar bem o nosso meio ambiente. Então é aqui, né, eu deixo meu agradecimento ao professor que muito me ajudou nessas orientações, mesmo sendo à distância, eu consegui realizar um bom estágio. Então, eu agradeço a todos e boa noite.